Vamos começar o nosso Pai Querer Rádio Opinião de hoje apresentando os nossos ilustres convidados. JB, está conosco a psicanalista Estela Berbel. Doutora Estela, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite e a oportunidade de estar colocando um tema tão importante para os ouvintes. A gente que agradece a presença da senhora. Conosco também o Dr. Marcos Liboni, psiquiatra. Doutor, bom dia. Muito bom dia, Lino. Bom dia a todos aqui da rádio. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo e conversando sobre esse tema tão importante. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Também o voluntário e coordenador de divulgação do CVV, Centro de Valorização da Vida, em Londrina, o Aparecido Beltrani. Aparecido, bom dia. Bom dia a todos vocês, em especial os ouvintes, né, que terão a oportunidade de ouvir um pouco sobre o Setembro Amarelo e o porquê dessa campanha do Setembro Amarelo, né? Legal. E também conosco o auditor de software, o César Azevedo. Ele vem colaborar conosco, inclusive para dar alguns depoimentos. César, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Estamos dispostos a compartilhar um pouco da nossa experiência, quem sabe pode ajudar alguém. Certeza. Normalmente na abertura a gente o Dr. Marcos Liboni, é londrinense, Marcos? Sim, nascido aqui em Londrina. Família daqui, né? Família de Sim. médicos. Não, na realidade eu sou o primeiro médico da família. É o primeiro da família. Mas eu sou da família que tinha a antiga retificadora Liboni. Retificadora Liboni, perfeito. Isso, meu pai. Perfeito. Um dos proprietários. Fez medicina em Londrina mesmo? Sim, eu fiz medicina aqui na Universidade Estadual de Londrina, onde eu tenho orgulho de ser professor hoje. Eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina na disciplina de Psiquiatria, onde eu sou coordenador também da disciplina. Fiz minha especialização na residência médica na USP de Ribeirão Preto. Perfeito. A Estela Berbel, psicanalista, formada é de Londrina, Estela? Eu não sou de Londrina, sou paulista, sou natural de Marília e fiz o UEL e fiz a minha especialização toda em psicanálise, minha formação em psicanálise. Veio para Londrina estudar e ficou? E fiquei. Não voltou para Marília? Me encantei com a cidade. Olha, mas é o que a gente diz aqui, né? Sempre, né? É impressionante isso, as pessoas que vêm estudar para cá e ficam aqui. O Aparecido Beltrani, é de Londrina, Aparecido? Não, eu estou em Londrina há 40 anos já, né? Sou do Paraná mesmo, uma cidade próxima daqui, mas sou londrinense de coração, né? Quer dizer, no CVV é voluntário, mas e na vida normal? Então, na vida nós temos uma empresa pequena de informática voltada para a área de impressão. A gente faz comodatos de impressoras e copiadoras. Isso, e vendemos suprimentos também, né? Perfeito. E o César Azevedo? Eu estou em Londrina há 6 anos, vim de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tenho formação em administração de empresas, ciências contábeis e teologia, com mestrado em administração. Estou trabalhando aqui numa empresa de software na área pública. Perfeito. Bom, eu acho que o importante para nós começarmos o programa é nós falarmos um pouquinho da atuação dos profissionais. Por exemplo, o psiquiatra, Dr. Marcos Liboni. Quando você fala psiquiatra, só mexe com demência, com loucura, a psiquiatria. A psiquiatria, obrigado, JB. A psiquiatria é uma especialidade médica que se desenvolveu, né, no escopo das outras áreas de desenvolvimento da medicina, assim como cardiologia, assim como neurologia, dermatologia, com uma área que se debruça sobre os temas relacionados à saúde mental. Ela hoje está bastante dedicada ao entendimento e esclarecimento de várias disfunções orgânicas, de vários sistemas do corpo, principalmente o sistema nervoso. Mas é uma área que eu diria que é uma grande clínica, que trabalha com todas as dimensões daquilo que se apresenta como possíveis alterações e sofrimento dentro do campo do comportamento, das emoções, do pensamento, das atitudes. Porque quando se fala em sofrimento psíquico, em sofrimento do ponto de vista médico, nós estamos falando às vezes de condições que são coordenadas, muitas vezes até do ponto de vista daquilo que vem da atitude da pessoa frente à sociedade. E até o quanto que a sociedade também interfere na saúde das pessoas. Acredito que hoje nós vamos falar bastante aqui sobre como a sociedade, o momento histórico que a gente vive, traz problemas para as pessoas que não necessariamente têm esse problema dentro delas. Porque pode existir problemas genéticos, pode existir problemas biologicamente determinados, mas podem também ter problemas até determinados pelo modelo e a estrutura social que nós vivemos. Mas nós somos médicos e trabalhamos com os tratamentos relacionados a essa área. Perfeito. A psicanalista, e qual a diferença da psicanalista para psicóloga?
Então, eu fiz psicologia na UEL e a psicologia trabalha basicamente com o comportamento. Então, de uma forma muito simples, para que as pessoas não se confundam também. Então, a psicologia trabalha com o comportamento. A psicanálise trabalha com a forma de pensar. Então, assim, como é que eu penso aquilo que eu vivo? Como é que eu respondo a isso? E aquilo que eu não penso, que é o meu inconsciente. Então, assim, essa máxima, né? Penso, logo existo, né? Então, assim, eu existo onde eu não penso, né? Então, a psicanálise vai nesse sentido. Perfeito. E no caso da CVV, que é uma entidade, a gente poderia dizer, de apoio, de suporte para as pessoas com problemas? Olha, uma coisa interessante na contextualização que a gente percebeu há pouco dos profissionais da área de saúde, e em que nós nos aproximamos ao trabalho deles. O nosso trabalho, o foco é a compreensão empática, permitir que a pessoa fale e absorver o problema da pessoa com o coração, sabe, e não com a razão, porque quem está com problema e procura ajuda no CVV é porque ela está precisando falar. E o que eu penso não ajuda. Muitas vezes nem a minha ajuda. Como é que eu posso ajudar alguém? Então, a ajuda que a pessoa precisa vem dela mesmo. Porque toda a força, toda a vontade, a necessidade de sair do problema está nela. Não está nas pessoas que estão em volta, mas sim nela. E nós temos que resgatar a autoestima dessa pessoa de alguma forma. E nós trabalhamos muito o que ela fala. Sabe, a gente espelha as palavras da pessoa e resgata com ela aquele sentimento que está incutido lá dentro para que ela nos dê a ideia de como que ela quer sair desse problema. É criar esse clima, sabe? Para ela se desconstruir por si própria, porque senão é aquela história, você toma um medicamento, você se anestesia e a dor passa. Mas na hora que passar o efeito do medicamento, a dor volta novamente. Então, além do acompanhamento com medicamentos, a pessoa precisa também de alguém para ouvir e permitir que ela bote para fora aquelas coisas ruins, tá? E fala um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, Beltrani. Sim, veja, como nós estamos vivendo um período muito difícil, em que nós estamos percebendo que há uma desconstrução muito grande, em especial na faixa etária de 12 a 29 anos de idade, mais ou menos. Há uma discussão muito grande, e nós vivemos isso nos atendimentos no CVV, através do telefone. As pessoas ligando, e o foco é isso. Então o CVV, em parceria com o Conselho de Medicina e de Psiquiatria, se uniram com o propósito de falar de uma forma mais aberta, de uma forma responsável sobre o problema do suicídio. E aí, como o mês de setembro, no dia 10, se comemora o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, então vamos aliar uma cor que traduza a necessidade da atenção que se tem que ter. Porque se nós estamos falando em jovem, se nós estamos falando em pessoas que estão desconstruídas, em algum momento ela dá sinal de que ela está precisando de ajuda. E as famílias, as famílias não percebem. E o que é essa desconstrução que vocês, inclusive a doutora também citou? A desconstrução é a depressão. Eu diria assim, como um exemplo prático, né? É a depressão. E a depressão veja, nós temos duas vertentes que nos conduz para a alegria e tristeza, que é a emoção, através da razão. E aí isso é uma constante em nós. E nós queremos fazer algo e a razão nos policia. Quando a razão deixa a emoção suplantar, o que ocorre? Muito provável vai se instalar algo ruim, que de repente a pessoa acreditou em algo e não deu certo e ela fica decepcionada e se instala dentro dela algo ruim. Se for trabalhado, isso não continua no subconsciente dela, mas se não for trabalhado, ela vai aumentando. Vai chegar num nível realmente... Isso é numa forma simplória, né, para que seja mais compreensível. Agora, eu acho que seria importante falarmos um pouquinho, então vamos entrar nesse assunto na depressão, uma chamada, né, que seria a doença do século, né, de hoje. Existem os primeiros sinais, sintomas por exemplo, quando chega um paciente lá, ou para você também, quer dizer, existe um sintoma, está com começo de depressão? Bom, na realidade, hoje, para vocês terem uma ideia contextualizadamente, a depressão já é a maior causa de sofrimento para o ser humano. Se você for pegar todas as doenças que podem acometer o ser humano, de qualquer causa, não só de saúde mental, a depressão é que causa sofrimento. Somos, né, vamos dizer assim, a depressão é uma das 10 causas que mais causam incapacidade para o trabalho, e estamos caminhando para ser a maior causa-morte por várias
fontes de influência, infelizmente a maior delas, o suicídio para o ser humano nos próximos anos. E o que é o universo da doença, depressão, diferentemente de um quadro clínico de outra ordem, porque se você vai pensar em doenças do ponto de vista geral, seja para a parte, por exemplo, ortopédica, uma dor, ou até para a parte endocrinológica, obesidade, nós falamos em depressão enquanto uma vivência de sentimentos e emoções, onde o principal deles é a tristeza, que existe, prevalece e domina a forma da pessoa ser. E que aparece também de forma diferente em várias faixas etárias, às vezes nas crianças e adolescentes, como agitação, como agressividade, como comportamento opositor, evasivo, e que geralmente não é detectado no campo médico, tem que ser detectado no campo familiar e no campo social, principalmente no campo educacional, nas escolas, né? Então, se você tem uma vivência de tristeza que não está relacionada a uma situação de vida, porque, por exemplo, um luto pode ser vivido como uma depressão que não é doença. E essas emoções passam a ser a tônica do seu funcionamento, porque nos exemplos que eu dou no consultório, na universidade, que as nossas emoções funcionam como óculos que você está usando, JB. As lentes através das quais a gente enxerga a vida. E se a lente está funcionando de uma maneira, a partir dela você enxergar a vida só daquele jeito, aí você tem que procurar um auxílio, um olhar. Então, complementando um pouquinho, o quadro depressivo também caracteriza algo de uma falta de desejo. Então é quando não tem mais interesse, as coisas perdem importância. Então seja criança, ou adolescente, ou mesmo adulto, aquilo até que ele gostava, ele começa a se desinteressar, até chegar a um ponto... A gente chama isso de anedonia, que é a perda do prazer. Quer dizer, ele vai se desinteressando de tudo. Vai tendo um desligamento. Não investimento, uma falta de apetite mesmo, aquilo que ele queria. E não é do material, não é da coisa. É aquilo que a coisa faz mover a vida. Então, hoje, quando se prega o mais, né, então, essa sociedade consumista, então, não só do bem adquirido, como aquilo que você tem que ter para ser, isso faz com que, se eu não consigo, eu começo a desistir, eu começo a me pôr de fora, eu começo a me desinteressar. Então, por N razões, às vezes até por não ser o popular na escola, às vezes até por em casa ser menos valorizado. Então, de 100 coisas boas que eu faço, aquela ruim que eu fiz, as outras não compensaram. O que chama é a ruim. O que chama é ruim. E aí isso vai ficando e vai tendo um desinteresse. Então, assim, o que hoje tem acontecido muito é, assim, a falta da falta. Precisa algo faltar. Porque a gente tem muito, né? E não tem um sonho, não tem um interesse, não tem uma projeção. Por isso que a gente às vezes ouve, né, casos, mas como é hoje até citar um caso que aconteceu há algum tempo aqui em Londrina, mas como é que pode? O cidadão era milionário, era numa situação fantástica e de repente comete um suicídio. Porque não tem sentido. Não aqui adianta. eu posso entrar com uma... César, perfeito. Estão falando aqui de fontes de problemas internos e externos e da desconstrução no período da infância, né? 12 aos 19 anos. A primeira vez que eu vi o suicídio como uma solução definitiva para o que eu estava passando foi nesse período dos 12 aos 19 anos. Então foi uma desconstrução interior que eu produzi em mim mesmo ao longo do tempo, que tornou o suicídio como solução final. Mas tinha motivo? O que gerou foi a Bíblia, o salmista diz assim, um abismo chamou outro abismo. E eu primeiro fiquei com raiva de uma pessoa na igreja que não deixava a criança passar o ofertório. Depois eu fiquei com raiva do bispo na igreja, na missa, que mandou uma mãe sair com a criança porque chorava. Depois eu fiquei com raiva do meu pai porque obrigava eu a sair com minha irmã. Aí, por fim, eu fiquei com raiva de mim mesmo. E quando eu fiquei com raiva de mim mesmo, eu entendia que o suicídio era uma forma de eu expressar uma vingança por tudo que acontecia sobre mim. Eu até sinalizei a data. Quando eu terminar a faculdade, entrego o diploma e tiro minha vida. A minha conversão a Cristo Jesus se deu nesse intervalo, antes de eu entrar na faculdade. Aí o suicídio deixou de ser uma opção. Só que depois, quando eu entrei na minha vida profissional, aos 23 anos, 24, eu tive uma empresa e a pressão da empresa me levou de novo a ver o suicídio como uma solução.
As dívidas eram tão grandes que eu não conseguia lidar com elas. E o meu pai, na época, ele tinha uma posição na sociedade que ele não podia ter nada protestado no nome dele, senão ele criava um problema em cadeia em várias cooperativas que ele administrava. Então ele não podia ter protesto. E nessa pressão eu de novo vi o suicídio como solução. Isso significa que a identidade religiosa não é uma proteção suficiente. Nós temos que ter mecanismos interiores para que a gente possa lidar com isso. E eu aprendi a desenvolver esses mecanismos nessas situações. Tá certo. Agora, pode ser, não pode? Por exemplo, o doutor falou hoje de manhã, me ligou no Jornal da Manhã, mandou um WhatsApp no Jornal da Manhã, me lembra até o nome, o Gilson, que ele até disse o seguinte, ele perdeu, ele se afastou da vida, mas ele perdeu a esposa há 2 anos e meio atrás. Sim. Então, na verdade, como o senhor falou, essa aí não é uma doença, né? É um fato que aconteceu na vida dele, não é? Sim. E hoje o mundo que nós estamos vivendo nos leva muitas vezes, JB, infelizmente, a pensar a vida a partir muito dos parâmetros externos que são impostos, entre aspas, ou colocados pela sociedade, no qual nós, inevitavelmente, porque nós temos uma consciência ancestral de grupo, nós desejamos pertencer, porque pertencer lá milênios atrás era você fazer parte do grupo que te garantiria a vida, e hoje, naturalmente, a gente vai para onde a gente se sente, né, vamos dizer assim, parte integrante. Mas é importante a gente frisar que não são todas as condições de sofrimento que são necessariamente doenças. Não são todas as condições de sofrimento que são necessariamente condições que têm que ser exterminadas. E aí, se a gente vai para um lado muito complexo, que é, do meu ponto de vista, uma das grandes gêneses do sofrimento que a gente vê hoje com tantas crianças e jovens pensando em suicídio, etc., é que muitas vezes o modelo que nós estamos vivendo social de educação, ele está fazendo com que as nossas crianças sofram demais. Porque, além de tudo, muitas vezes a gente quer que elas não sofram. É muita pressão? Ou não deixá-las sofrer. Ou muita proteção, verdade. Exato, aqui era. Então, quando os pais acham que vão compensar a perda deles no filho. Então, aquilo que eu não passei, né, enquanto ter coisas, desfrutar de uma viagem, meus filhos vão passar, eles vão ser sempre felizes, o que eu não fui, eles podem ser. Então, isso pode estar associado também a isso, né? Veja, hoje a criança nasce e ela já tem tudo pronto, né? Onde vai estudar, o que vai fazer. São tempos atrás que os nossos filhos, eles estão condenados a serem homens e mulheres bem-sucedidos. Exato. E ai de quem não for, porque vira uma vergonha isso, né? Como que você vai sujar o nome do pai? Né? Como é que você vai... Então, como você não passou no vestibular? Como você não passou passou nesse curso. Agora, como disse o César, esse é um problema que eu fico imaginando, a gente que tem responsabilidade, não é? E eu digo responsabilidade que no final do mês você tem compromissos lá com funcionários, de repente chega num momento como esse, qual é a saída? Quer dizer, não é? De dificuldade, é um problema bastante sério também, não é? Veja também uma coisa importante também que eu acho oportuno nós comentarmos. Veja, ninguém quer morrer, ninguém quer se matar, tá? Ninguém quer se matar. Então, um dos focos que a gente tem que tratar e a gente tem que observar é o problema da autoestima. As pessoas que, eu falo muito sobre isso quando sou convidado para falar sobre esse assunto de prevenção e autoestima, as pessoas constroem para si projetos e quando isso não acontece, ela se desconstrói. Chega ao ponto de pensar em se matar, mas isso é algo que vai se acumulando, não é eu acordo hoje, não deu certo, não ganhei na Mega Sena, eu vou me matar, não acontece assim, mas a autoestima, ela tem que ser trabalhada, esse é um ponto chave. Quando você conversa com alguém que está precisando de ajuda, você tem que tentar resgatar a autoestima dessa pessoa, fazer ela perceber o quanto a vida é importante e o quanto ela deve continuar vivendo e o porquê que ela deve continuar vivendo. Outro aspecto que a gente tem que levar em conta é que a vida, nós passamos por experiências existenciais que muitas vezes é muito acima da nossa capacidade de suportá-la e elas acontecem intempestivamente. Nós encontramos, por exemplo, um homem de referência que é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo. Ele escreveu algo do tipo, na Ásia nos sobreveio tentação muito acima das nossas forças ao ponto de desesperarmos até da própria vida.
Então, qualquer tipo de pessoa, em qualquer nível social, em qualquer circunstância, ela pode estar numa situação em que ela não encontra mais solução. Agora, uma outra coisa que foi citada aí por cima de procurar, por exemplo, movimentos, religião, na fé. Ontem me ligou a dona Deolinda e ela fez questão, olha, seu JB, eu queria falar do meu caso. Ela mora no conjunto Mr. Thomas. Ela disse que sofreu cerca de 30 anos de depressão, uma situação terrível. Médicos não tinham, remédio não conseguia. E ela recuperou-se através da fé, através de uma entrega total, quer dizer, baseada na religião, nem sei qual mas desses movimentos, isso ajuda uma pessoa numa situação como essa? Sim, a gente vê que historicamente um dos grandes fatores que tem colaborado hoje, eu vou estender mais um pouco, né, o que ele disse sobre a questão existencial, né, que é uma questão filosófica sobre a gente se pensar e pensar o mundo, é que nós, como seres que nos desenvolvemos a partir de milhares de anos de construção da nossa complexidade emocional, que necessariamente traz consigo a questão da dimensão social. E nesse olhar, a questão espiritual e religiosa tem um papel muito grande, que hoje, de certo modo, está um pouco desconstruída. Porque eu tenho um olhar, né, particularmente, que muitas vezes, não estou criticando A, B ou C, mas às vezes existem alguns conflitos de interesses de todos os grupos, que eu falo assim, hoje a humanidade está praticamente como uma condição de um ser dependente químico. Nós somos dependentes hoje de poder, de prazer, de dinheiro, de matéria, de consumo, aonde, né, eu também falo isso até muito para os pacientes, para as pessoas, nós vivemos hoje um descentramento, que é fora do nosso centro. E quando a gente pensa em religiosidade e espiritualidade, é aquilo que deveria nos fazer retornar para o nosso centro, para aquilo que vem de dentro. E se você está fora do seu centro, você está muito vulnerável, muitas vezes vazio. E aí a pessoa, quando se encontra no meio adequado, sem dúvida nenhuma, ela vai ter o amparo necessário para ela conseguir suplantar as dificuldades que muitas vezes não são nem dela, são da história familiar, são de outras questões que vêm colaborando para isso. Eu queria tentar alinhavar um pouquinho os dois lados, né? Então, o vazio, que muitas vezes é importante, porque quando a gente está cheio, isso é a depressão, né? Porque daí falta esse espaço para desejar. Então, quando ela encontra um auxílio na igreja para a saída para a depressão, é porque ela viu ali um sentido para a vida dela, porque a vida em si não tem sentido. Então as pessoas chegam para o consultório... A vida é o sentido. A vida por si só. Mas o que fazer com isso é que depende de cada um, né? A gente tem que buscar um sentido para a própria existência, porque do mais, qual é o sentido? Né? Para cada um é de um jeito. Então, veja, hoje a apologia de que eu me mato de trabalhar, de que você vai ver o que é crescer. Então, hoje, desde muito cedo, a criança se depara com condições horrorosas do que seja viver. Então, ela está mesmo sem ferramentas para lidar com a vida, porque os pais dão uma condição que ela, se não passar no vestibular, ou se não for um bom aluno, um bom profissional, não vai ter. Então, a promessa, a nota promissória está muito michuruca. Né? Antes a criança brincava qualquer coisa, ela inventava, nós tínhamos algo muito criativo, e hoje não existe mais. Não existe, as pessoas não têm espaço, as crianças não têm espaço para o ócio, para brincar, para não fazer nada que não seja dirigido pelo outro. Claro, ir pra rua, jogar bet, jogar bolinha de gude, inventar, soltar a pipa. Né? Então chove. O que nós vamos inventar para fazer? Interagir socialmente, porque os processos, né, de construção do eu social, ele vai depender da interação que começa nas fases mais precoces. E hoje a gente vê uma desconstrução, né, nesses muros, nos condomínios. Agora vocês estão falando muito de criança aí, a faixa etária, então esse problema ele vem, os problemas maiores que começam com depressão, existe uma faixa etária? Então veja, a falta de recurso começa aí, né? Então daí chega na adolescência, eu não suporto que o meu amigo tire sarro de mim. Eu não suporto que uma pessoa faça aquilo que eu não faria. E aí, quando eu tenho que lidar com isso, eu não sei lidar, porque sempre alguém lidou no meu lugar.
Sim, pois não. Uma das coisas que eu acho bastante interessante em comentar, eu falo muito sobre de uma forma pedagógica, né? A criança, ela nasce, ou seja, a nossa vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. Então, quando ela nasce, ela, muito provável, ela vai passar por provações. E nós vamos acumular em nosso subconsciente coisas boas e coisas ruins. E eu digo de uma forma pedagógica, a criança coloca uma mochilinha nas costas e ela começa a caminhar pela vida. E ela vai sofrendo as experiências que a vida vai propiciando a ela. Muitas vezes no desencontro dos pais, agressão entre pais, violência infantil, enfim, ela vai acumulando nessa mochilinha coisas ruins. É esse o processo da construção da depressão. E se essa criança não tiver, digamos assim, uma saúde mental legal, ela vai a cada vez mais acumulando esses dissabores da vida. E chega um momento que ela não suporta o peso. E aí ela prefere se livrar dessa mochilinha se matando do que enfrentar o problema, porque ela está precisando de ajuda. Agora, lá no CVV, que faixa etária é a que mais procura aconselhamento? Olha, hoje nós temos uma concentração muito grande de jovens ligando. Muitos jovens ligando. Mas, veja, lá no CVV também, uma coisa que é bom que a gente traga à luz isso aí, nós não só falamos de prevenção ao suicídio, nós acolhemos as pessoas que estão em solidão, em solitude, são aquelas pessoas que vivem solitárias, né? A gente acolhe muitas vezes essas pessoas, e é como alguém disse aqui há pouco, né? Aquela pessoa que liga e fala assim, olha, eu tenho um belo emprego, um belo salário, tenho um carro bom, moro num apartamento bonito, mas eu não consigo me relacionar, eu arrumo um namorado, não dá certo, já arrumei 2 namorados, não deu certo, o que eu acho? O que você acha que eu devo fazer? Eu digo, olha, eu digo 2 coisas para você. Uma boa e uma ruim. A ruim é você pegar e colocar uma placa na frente do teu apartamento e dizer aqui, olha, mora uma pessoa feliz, alegre, que tem dinheiro, tem carro, tem saúde, e se quiser alguém aproximar, estou à disposição. Você vai encontrar um monte de problema, vai aparecer um monte de picaretas. Agora, existe o outro lado bom. Saia, cuide de você socialmente, faça amizade. Frequente ambientes que te façam bem, procure cuidar da tua autoestima, porque percebe que se você não acredita nas pessoas, que quem se isola com medo desse tipo de coisa é porque não acredita nas pessoas, porque ela está com um problema interno e ela precisa de ajuda. E o dinheiro não traz felicidade. Esse é o ponto-chave, né? Agora, a depressão, ela pode ou desencadeia outras doenças? Sim. A depressão é uma condição, né, do ponto de vista médico, como doença, que, né, a partir do momento que se consolida, que vai alterar a função primariamente do sistema nervoso, mas que ela pode também no seu encaminhamento pelas próprias demandas, porque depressão, leia-se, falta de energia. E o organismo vai tentar, de todas as formas, tentar compensar isso. Muitas vezes alterando o funcionamento dos nossos hormônios. Você tem pessoas que estão passando por quadros emocionais onde elas ganham peso, porque elas tentam comer para tentar suprir essa demanda de energia. Você vai ter alterações de sono, e uma das coisas que faz a gente inclusive emagrecer é dormir bem. Não é dormir muito, mas é dormir adequadamente. E aí você também altera outras funções do ponto de vista imunológico, né, do ponto de vista também hormonal, imunológico, onde você predispõe a pessoa a eventos que podem culminar até com o acometimento de outros órgãos e sistemas, né, cardíacos, né, imunológicos e tudo mais. Vamos atender aqui mais alguns ouvintes. O Edson do Alto da Boa Vista, através do WhatsApp. Bom dia, JB. Olha, eu saí de uma operação bariátrica e fui informado que não devia ingerir muita bebida alcoólica, entre aspas, cerveja. E logo em seguida tive muitas dores. Fui fazer uma ressonância, fui fazer exames, enfim, fui aposentado por invalidez, faltando 1 ano para me aposentar normalmente. Mas hoje ainda tenho depressão. Não posso ficar sozinho em casa, começo a chorar, ligar para os meus irmãos ou amigos, sendo muitas vezes eles não entendem o que está se passando. Então, na minha opinião, para não acontecer a depressão, a gente tem que fazer, e eu optei pelo um orquidário que eu tenho na minha casa. Optei por 1 ou 2 vezes por semana ir com amigos pescar em um pesque-pague, o resto da semana fazendo algo como, sei lá, limpar as coisas ruins. Diz aqui, ele é obeso e diabético. Sim. Eu passei por depressão durante toda a minha fase adulta. E geralmente quando a depressão vinha, no meu caso, ela se estendia por 1, 2, até 3 semanas. E eu
busco sempre uma solução nas escrituras para tentar sanar problemas interiores, eu sempre achei que a fé era a solução, o antídoto da depressão. Até que há 7 anos atrás, eu lendo um material, ele colocou que o antídoto da depressão, na verdade, é a esperança e não a fé. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais o sentimento de esperança dentro de mim, esse quadro depressivo cessou por completo. Eu não tive mais, há 7 anos, eu não passei mais por situações como essa. Ou talvez faltava exatamente acrescentar algo para essa fé ser verdadeira. É o desejo. Que a fé é a esperança. É o desejo. Não é? Agora, sabe, uma coisa importante quando fala da autoestima, né? Então, muitas vezes, essa autoestima é muito alta. Então, as minhas exigências são muito superiores para aquilo que eu consigo. E isso também me deprime, isso também é um problema para a minha vida. Então, a pessoa que não consegue um relacionamento feliz, um bom parceiro, mas assim, sabe, o que é também voltar para si e analisar o que acontece, o que eu estou fazendo para que alguém queira ou não estar ao meu lado. Né? Então, não é só culpabilizar o externo, mas é parar para pensar um pouco como cada um está em relação ao que existe. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que ficou altamente depressivo, que foi Elias. Ele procurou a morte, pediu a Deus que o matasse por causa disso, e o anjo lhe deu comida, ele dormiu, depois o anjo lhe deu comida, ele andou 40 dias, depois Deus perguntou 2 vezes para ele, o que está fazendo aqui? Então, quando a pessoa entra num estado de depressão, muitas vezes é primeiro necessário tratar do físico, restaurar ele organicamente, para depois tratar da mente dele através de uma pergunta que eles tire para fora aquilo que ele está passando, porque como ela falou, quando a gente está na depressão, a gente tenta resolver tudo ao mesmo tempo e as coisas têm soluções diferentes. E tem crises, doutor? A depressão, ela vai e volta? Então, você tocou num ponto extremamente importante dessa conversa, que eu considero uma das questões centrais do que a gente está fazendo aqui, que é, primeiro, entender o problema dentro de uma complexidade que não se resume a um universo que, por exemplo, no lado da medicina, eu acredito que todos que estão aqui, não necessariamente, mas muitos dos ouvintes, pensem as questões do ponto de vista do psiquismo, do psiquiátrico e da saúde mental com certo medo, por conta do folclore, né, que existe em torno da psiquiatria, né, dos tratamentos, da história das medicalizações e etc. Mas a gente precisa entender, e a gente tem que desconstruir o conceito de que você vai procurar o médico, ou você vai procurar atenção, você vai tomar remédio, os remédios vão fazer isso, isso, isso. Na realidade, né, gente, a gente está lidando com um problema complexo que tem várias origens e que tem que, muitas vezes, demandar de uma atenção física, por exemplo, no caso do ouvinte que falou sobre a cirurgia bariátrica, que muitas vezes é um problema que está dentro de uma outra esfera maior e que muitas vezes a questão psíquica tem que ser olhada. Né, e você falou muito bem sobre a questão do olhar para esse físico que tem que ser bem trabalhado, né, para a gente poder evoluir. Então, mas nessa condição da bariátrica, olhar para o físico era olhar para aquilo que não tinha problema algum. Né, porque o problema não era o estômago, o problema era o escape. A comida enquanto aquilo que trazia uma saciedade onde o apetite podia estar em outro lugar. O Marcos Justus, através de 33252555, quero aqui deixar o meu abraço ao Dr. Marcos Liboni, que foi um grande salvador para mim. Muito obrigado. O Hélio Gergoleto, através do WhatsApp, JB, membros da mesa, esclarecimentos e testemunhos que servem como aprendizado e um grande auxílio para vivermos e convivermos com o próximo. Parabéns, obrigado a todos, diz o Hélio Gergoleto. Deixa eu atender aqui pelo nosso Facebook, a gente está com som e imagem também pelo Facebook. O Odair Bergamo, ele faz aqui algumas colocações. Como lidar com os seus medos e suas frustrações? A percepção da pessoa sobre o tamanho do seu problema e como ficar com estas grandes dificuldades. Aí ele diz uma sobrecarga, de responsabilidades, leva a esta sensação de incapacidade, de impotência, e daí ele diz, é fácil a gente procurar uma solução?
Então, a solução está, muitas vezes, seja com ajuda médica ou ajuda terapêutica, psicanalítica, mas a ajuda também está nele. O pedacinho que falta também para inteirar essa conta é ele parar a pensar o que está acontecendo com ele, o que ele está precisando. Que está dando medo e frustração, talvez? Então, veja, o medo é uma resposta a alguma coisa que ele ou está vivendo ou está imaginando. Então precisa de um lugar para poder falar disso e conseguir entender de onde vem. Eu sempre digo assim, o medo é um péssimo conselheiro. Quando eu estava na empresa e vi o suicídio como uma solução final, porque eu não conseguia lidar com aquela carga, eu encontrei um texto que dizia assim, Jesus disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o teu coração, não temorize o teu pensamento. Disso, para lidar com as situações, tem 3 grandes lições. Eu tenho paz. A paz não depende das circunstâncias para que eu possa enfrentar, para que eu possa ter paz, mas eu tenho também cuidado dos meus pensamentos. O que eu fazia? Eu tinha uma dívida que eu tinha que pagar ao longo da semana, tipo 20 mil por dia, ao longo da semana, 100 mil por mês, 100 mil por semana. E eu chegava na segunda e somava 100 mil. Mas eu dizia para mim, não tem que pagar 100 mil, tem que pagar hoje 20 mil. O medo que eu colocava na dívida toda da semana, eu trazia para a segunda. Aí eu aprendi a separar. Medo da insuficiência. Segurança, né? Que é o que ele dizia da impotência. O medo da insuficiência frente àquilo que ele sabe que não vai conseguir. Agora, olha, interessante. O Elton de Rolândia, através do WhatsApp. Às vezes eu tenho crises de ansiedade. Às vezes bate um certo desânimo, tristeza, sem vontade de fazer nada. Se eu não me cuidar, pode virar depressão? Sim. Isso já é um indicativo, inclusive. Sim. Tá, e como enfrentar? Eu acho que isso é que é importante para a gente ver. Como enfrentar isso? Bom, existem diversas formas, né? Uma delas é o entendimento de que, muitas vezes, aquilo que chega, e eu falo também bastante para as pessoas, sobretudo no consultório, que hoje a minha área de saúde mental ela é vista normalmente como uma área de fim de linha. E as pessoas se queixam muitas vezes, mas eu preciso tomar medicação, etc. Eu falo, olha, muitas vezes, e até porque eu estou aqui também para isso, para informar as pessoas que ir ao psiquiatra para ter que tomar remédio, muitas vezes é como se você fosse ao cardiologista, ao invés de fazer o seu check-up, você chegasse infartado. E aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer stent, vai ter que tomar remédio, um monte de coisa. E isso eu falo porque muitas vezes antes de você precisar ser medicado, existem as questões relacionadas aos hábitos de vida, né, ao trabalho que você tem que fazer de cuidado de saúde geral, inclusive indicações de tratamento que nós acabamos fazendo no dia a dia não são necessariamente medicamentosas. É você saber que você precisa comer adequadamente. Hoje muitas armadilhas estão no estilo de alimentação das pessoas, a questão dos cuidados de saúde, sobretudo atividade física, um estilo de vida que contemple todas as áreas que importam, inclusive as questões do universo da espiritualidade também hoje estão um pouco, digamos, um pouco fragilizadas. E, sobretudo, a gente trabalhar muito, como eu falei anteriormente, sobre a questão da excentricidade, a gente tentar se olhar para a nossa vida dentro de um sentido de mais aproveitar dela do que pensar que a gente precisa de coisas para aproveitá-la. Minimamente, todo mundo sabe de si. Minimamente. Então, ele deve saber o que significa essa ansiedade, esse medo, esse disparo, minimamente. Então, o que é tentar ir identificando isso e, sobretudo, poder falar, arrumar um lugar, porque falando, ele próprio, isso a psicanálise propõe, dele próprio chegando a o que aconteceu, ao entendimento do que aconteceu, para que ele começasse a sentir o que provocou isso. Exato, a causa. E aqui eu acrescento 2 ferramentas importantes. Nós estamos falando que o indivíduo, num dado momento, há uma carga sobre ele que está acima da capacidade dele lidar. O que ele acha que esteja acima da capacidade. Existem 2 orientações nas escrituras que eu sigo ela. A primeira diz assim, não seja como o cavalo nem como a mula que precisa de freio, para que não se atire diante de si. Ou seja, nós temos que abordar a vida com bom senso, entender o que está passando e para onde vamos. Mas existe outro momento em que a Bíblia diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Significa que há a situação que eu entendo que eu estou passando e há a situação que eu absolutamente não entendo. Na que eu entendo, eu vou agir por bom senso. Na que eu não entendo, eu tenho que cruzar confiando em Deus que me dará o escape.
Perfeito. Agora, o difícil é o seguinte, e eu vi já alguns casos de pessoas, de amigas, "Pô, mas eu não consigo detectar isso, porque eu tenho tudo, eu tenho uma família maravilhosa, e de repente eu estou nessa situação." Então, a gente tem que frisar, assim, ó, que o ter tudo não é ter tudo. Né? Então, assim, eu tenho tudo. O que você Não, mas eu tem não tô quando dizendo tem no essas aspecto coisas? material. Não, mas mesmo que tenha uma família maravilhosa, que tenha filhos saudáveis, que tenha a própria saúde, mas aquilo que ela mais deseja, ela não tem. Não tem. Não tem com isso a alegria de estar com eles, por exemplo. Não tem com isso a tranquilidade de curtir momentos. E isso nos falta. As pessoas hoje não sabem mais estar juntas para nada. É o tempo todo bélico, na discussão. Então isso, qual é o sinônimo de ter tudo? O que significa ter tudo? Olha que coisa interessante. Eu já indo para o outro lado, o lado positivo, né? Que uma das coisas que na minha vida eu tenho feito, por exemplo, sábado, com raríssimas exceções, e hoje é uma delas, porque nós temos aí o encontro dos 50 anos de formatura da Faculdade de Direito aqui, da Faculdade de Direito em Londrina, de rever os amigos, mas é a reunião com a família no sábado. Então eu suspendo tudo para que é esse momento que você está falando. Prioridade absoluta. Que é um momento de alegria, não é? E eu acho que é isso que a gente precisa ter, não é? E essa questão da paz, que ela estava dizendo, no grego e no hebraico tem duas palavras para paz. Shalom significa ausência de guerra, isso no hebraico, e no grego eirene, que significa tranquilidade de coração. Muitas vezes nós queremos a paz externa, a ausência de conflito, mas nós temos também aprender a ter paz interna, ou seja, a paz que me permite ter essa paz no meio do conflito. E a paz é uma condição para lidar com o conflito. Aparecido. JB, eu gostaria de pontuar algo. O assunto aqui é palpitante e ele se estende e teria muitas falas sobre isso, porque realmente se faz necessário falar. Mas uma coisa que é muito importante, que a gente traga nesta oportunidade e através da tua emissora aqui, isso é muito importante que a gente leve essa mensagem. Veja, o Setembro Amarelo ele tem o propósito de levar para as pessoas a necessidade da compreensão de como é que está o relacionamento na família, no meio social onde a gente vive, como é que está os filhos, como é que estão vivendo os filhos, porque a nossa rotina hoje ela é tão comprometedora que a pessoa muitas vezes não percebe a desconstrução que está acontecendo em casa e releva muitas vezes com presentes, com mimos, para tentar suprir aquela ausência. Então o CVV, através do Setembro Amarelo, nessa parceria, a ideia é que nós trabalhemos que sejamos agentes multiplicadores dessa informação, sabe? É impossível que a ajuda profissional do CVV chegue a todos que precisam. Então, se nós pudermos falar com mais pessoas para que adquira alguma informação e repasse essas informações. E esse é o ponto-chave da campanha do Setembro Amarelo. A gente falar sobre depressão, sobre ajuda, realmente é muito importante e se faz necessário fazer isso. Mas o ponto-chave é nós propagarmos a ideia de que a ajuda está em todos nós. Vamos acompanhar aqueles que estão próximos da gente, vamos observar como é que estão vivendo as mudanças de hábitos que chama a atenção, que acende aquela luzinha amarela, que é o símbolo do Setembro Amarelo. Então, esse é o propósito da campanha, falar e tratar de uma forma responsável, não deixar de lado. Nós né? estamos falando aqui de prevenção, nós estamos falando de desconstrução. A minha esposa sempre atuou na área de ensino. E ela acompanhou os nossos filhos da seguinte maneira: quando eles entravam no ano escolar, ela ia em busca de todo o material daquele ano escolar, fazia a leitura e a compreensão de tudo para contextualizá-lo antes eles entrarem em sala de aula. Então isso dava bagagem para eles lidarem com as situações que eles estavam aprendendo ali. Mas os pais têm que ter essa preparação prévia de buscar entender as faixas etárias dos seus filhos e dentro dessas faixas etárias quais são os tipos de situações que eles vão potencialmente passar para que eles possam habilitá-los para suportar esse momento.
Sim. A gente falou de medo aqui, doutor Marcos, doutor Estela. E a síndrome do pânico pode ser causada pela depressão ou vice-versa? Na realidade, a síndrome do pânico é uma condição que ela revela muitas vezes uma depressão que está emergindo. Ela normalmente é vista como o início ou meio de uma depressão. Isso a Estela pode falar mais até quando a consciência inevitavelmente vai se debruçar por algum conteúdo e aquilo causa uma sensação de terror momentâneo, e a sensação é de estar em contato com um núcleo muitas vezes de morte, que pode estar existindo dentro da gente. E sabe, é interessante também, porque a ansiedade, essa crise de ansiedade, ela também pode ser causada pela realização de um desejo. Eu quero muito uma coisa, muito, 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 e quando eu consigo esse reconhecimento, vamos pôr aí, que não seja algo material, mas que seja um reconhecimento, quando eu consigo, eu deprimo, eu não sei o que fazer com isso. Então, a crise de ansiedade, muitas vezes, ela é um disparo, é o sinalzinho de alerta, é aquela sirene de que alguma coisa está por vir e que eu não controlo, eu não sei o que é, mas eu sei que alguma coisa está por vir. Ainda que eu não tenha uma representação sobre isso. Perfeito. O José Fernandes do Jardim Paracatu, olha, um bate-papo muito bom, altamente instrutivo, muito obrigado. A Silvia do Jardim Continental. Com ajuda médica e fé e esperança eu venci a depressão. Tomei medicamentos por 5 anos. Hoje eu não tomo nada mais, graças a Deus, com ajuda médica. Parabéns para esses profissionais. E exatamente essa colocação, porque muita gente diz, não, aí tem que tomar permanentemente medicamento depois. Esse é um tabu, histórico, que a gente trabalha com todas as forças e energias, inclusive eu dentro da universidade, na faculdade de medicina, porque assim, a gente precisa entender que o problema, ele tem uma dimensão de desenvolvimento muito profundo, que quando vai vir à tona como doença, JB, os colegas, é que o nosso organismo já usou de muitos dos seus recursos para lidar com isso. E hoje os tratamentos que se tornaram muito modernos, eles têm uma função que é de aliviar o sintoma, mas também uma função de prevenir que aquela condição ela reapareça em um determinado período de tempo. A necessidade do tempo do uso do medicamento não é uma vontade do médico, não é porque a gente quer que as pessoas tomem remédio para o resto da vida, mas é uma necessidade do organismo que, além de tudo, aprendeu a conviver com aquele sofrimento, e para desaprender, ele tem que saber que ele pode viver sem aquele sofrimento, e é o remédio que vai atuar como se fosse um treinador. Como se fosse um treinador de time, de futebol, de qualquer outro esporte. Por isso, muitas vezes, e um dos exemplos que eu uso também com as pessoas é que você vem ao meu consultório e está sentindo tudo que você está sentindo, mas o que você sente é o gelo de um iceberg que está para fora, mas muitas vezes o que está por baixo é muito mais profundo. E aí a gente precisa manter o tratamento para que aquilo não se reconstrua. Olha essa aqui, olha, Maria Estela, através 33252555 da Vila Nova. Meu irmão, de 63 anos, se suicidou dia 9 desse mês. E eu estou muito mal, eu preciso de apoio. Onde eu posso encontrar? Bom, o CVV... Ninguém falar ao mesmo tempo, vai. Vamos lá, então vamos começar pela ordem. Desculpa, aqui. Vai, desculpa. Aparecida. Como o nosso trabalho no CVV é voltado para acolher as pessoas que estão precisando de ajuda, que estão passando um momento difícil, então a pessoa pode ligar no telefone 88, que é um telefone com a extensão nacional, e ela será atendido por um voluntário 24 horas. 88, só? 88? Não, 188. Exatamente, ela pode ligar, e outra, não há necessidade de se identificar, não há necessidade de dizer de onde está falando, não importa, o que importa é ela falar sobre o sentimento dela. Esse é o número nacional? Nacional. Ela pode ligar agora? Pode ligar nesse momento que ela vai ser atendida por um voluntário. É 24 horas o plantão dos postos, são 134 postos espalhados pelo Brasil, são 3.400 voluntários que estão disponíveis para atender as pessoas que precisam de ajuda nesse sentido. E a pessoa deve ligar e deve desabafar. Tem que botar para fora essas toxinas que incomodam, sabe? Tem que ligar sim e deve ligar. Perfeito, esse é um caminho, doutor e a doutora. Então, o fato de falar sobre, então não é só o descarregar, mas é saber o que está fazendo sofrer. O que nisso da perda do irmão é um luto, e o que disso é um sintoma.
doutor? No meu ponto de vista, assim, primeiro, né, meus sinceros pêsames por essa perda e realmente o que traz impacto para nós todos, né, de uma forma geral, é que o suicídio ele representa uma força muito destrutiva, né, porque é uma violência que nós acabamos tendo que viver na nossa sociedade. Mas é um momento que, assim, a gente não pode tirar o peso, né, do sofrimento para ela e para outras pessoas de que essa perda representa um luto, né? A gente está para acolher, não se trata necessariamente de um momento de uma situação de doença, de que isso precise, né, se de repente alguma situação física, corporal possa estar colaborando para isso, acho que pode procurar atendimento, seja em UBS, seja nos outros meios, né, de atendimento de saúde para dar uma avaliada, ver o que pode ser feito, mas essa é o que foi colocado aqui, principalmente pelo pessoal do CVV, é muito bem-vindo. O Rodrigo do Semiramis, ele diz, eu sofri através 3325-2555, sofri muito. O que me ajudou muito foram os livros do Dr. Augusto Cury. Às vezes uma leitura, algo pode ajudar? Sim, porque é uma forma de compreender o que se passa. A pessoa vai lendo e ela vai se identificando com aquilo, aprendendo a nomear, né? Às vezes é o suficiente, outras vezes não. Falar de uma coisa aí que, infelizmente, né, está presente na vida de todas as famílias também. As drogas. Aí vem a euforia, é bacana, fica loucão, e depois vem a bad. E aí, doutor, muito problema no consultório? Sim, na realidade as drogas é um grande instrumento social, histórico, que representa, na realidade, Lino, JB, os colegas, na realidade é uma grande força suicida que a sociedade vive. É mesmo? Sim. A compreensão que nós temos é porque você pode estender isso para uma discussão muito profunda, né? Mas o uso, né, persistente de uma droga está, na realidade, em função de um desejo muitas vezes inconsciente de você deixar de existir, que pode ser um desejo agudo ou muitas vezes crônico. Eu me debruço sobre isso com muita preocupação, até mesmo porque eu sou pai e tenho filhos, mas hoje eu vejo com bastante preocupação e tristeza movimentos, né, e opiniões de certas pessoas na sociedade, até sustentando, né, drogas isso, droga aquilo. Eu falo muito dentro da universidade, por exemplo, no caso da maconha, né, que hoje está se propalando muito como uma substância. Não, maconha é droga, maconha pode causar esquizofrenia, maconha traz problemas de lentidão de pensamento, de raciocínio, traz problemas, inclusive... lesado, traz problemas de infertilidade. Semana retrasada atendi um paciente com um problema gravíssimo, com uma doença psiquiátrica, mas da base as drogas destruíram a vida dele. Ele falou, doutor, eu fiquei lesado 5 anos, e é uma perversão da nossa sociedade estimular de certa forma isso hoje, com uma irresponsabilidade de pessoas que possam às vezes até ter papéis sociais relevantes em relação a isso. E aí, assim, não é só as drogas ilícitas, mas as drogas lícitas também. Claro, né? A própria bebida, né? O álcool, né? Eu vou falar é muito forte. Tudo a serviço da morte. Olha só. Só para encerrar, já estamos aí em cima da hora. Meu esposo tem depressão faz alguns anos. Eu não entendo muito, sabe? Temos uma família linda, maravilhosa. Por que se acontece? Por que será que acontece isso? Mesmo tendo apoio, se ele ficar sem remédio, diz que a cabeça ferve. Muitas vezes a condição da pessoa, inevitavelmente, aí uma outra reflexão que eu trago para as pessoas é o seguinte: se nós formos, inclusive a colega aqui, né, a Estela pode falar, que os problemas psíquicos eles se originam em muita tenra idade. E o organismo vai ao longo de muitos anos tentando dar a sua condição para conseguir trabalhar com isso, mas às vezes quando se faz necessário o tratamento é como um tratamento crônico como outras áreas. As pessoas têm uma ideia, e aqui os caros ouvintes não se sintam mal muitas vezes de ter que tomar uma medicação por longo tempo, porque se você tiver que tomar um remédio para pressão alta, você não vai ter essa mesma reflexão. Você vai ter que tomar um remédio para diabetes, muitas vezes vai ter que tomar um remédio para o resto da vida. E se um remédio, eu tenho pacientes no meu consultório que já estão tomando antidepressivo há 15 anos e estão muito bem, obrigado. E por quê? Porque o remédio se faz necessário e faz uma função que o organismo já não consegue mais fazer sozinho. Essa é a reflexão que a gente tem. Perfeito. O Rafael do Bela Vista, vocês já estão me ajudando só de ouvir esse programa. A gente, claro, Obrigado. Bom que chegou aí a isso. Essa é a nossa intenção. Mas já estamos aí em cima da hora, passa muito rápido. César Azevedo, muito obrigado pela presença aqui, viu? Muito agradecido. Eu agradeço pela oportunidade, que cada um possa trazer uma palavra de esperança ao coração diante de um quadro depressivo.
ele possa achar meios na palavra de Deus para que ele possa, por meio da fé e da esperança, equacionar a sua situação. Tá certo. Aparecido Beltrame, muito obrigado. E, bom, para Londrina, qual é o telefone em Londrina? Fala um pouquinho para alguém que queira, por exemplo, ligar agora para o CVV. Tudo bem. Veja, se alguém quiser fazer contato conosco para uma eventual palestra ou então para conversar sobre determinados assuntos, ele pode mandar para o e-mail londrina@cvv.org.br. Tá? Agora, para ele precisa uma ajuda, ele deve ligar através do 188. Aqui é esse 188 mesmo. Isso, exatamente. E esse outro é o nosso contato, pessoas que quiserem participar do curso de voluntário. Dia 6 agora nós vamos ter um curso, né, de voluntários, novos voluntários. Ele pode fazer a inscrição através desse e-mail, né, e falar. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar com vocês num programa tão importante como o teu, com a quantidade de ouvintes que eu tenho certeza que está ouvindo, porque eu recebi alguns e-mails de amigos falando que sabia que eu vinha aqui, né, então são pessoas que assistem, ouvem o programa de vocês. Então é muito importante que essas palavras que foram proferidas aqui surta o efeito que se faz necessário, né? Que nós cuidemos de nós e da nossa família e das pessoas que estão próximas, para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável, não é verdade? Pode comentar. Não, eu fico grato pelo convite. Valeu. Estela Berbel, muito obrigado pela presença, Estela. Foi muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço e espero que de alguma forma a gente tenha conseguido atingir os ouvintes para que eles pensem e reflitam um pouco a respeito dos próprios sentimentos. Perfeito. Doutor Marcos Liboni, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, e tenho comigo, né, da gente poder cada vez mais fazer o que está ao nosso alcance, às vezes até mais, para a gente fazer crescer, né, o alcance desse entendimento e de tudo que pode levar as pessoas ao alívio do seu sofrimento, né. Meus parabéns a todos vocês pela iniciativa e que continuem abençoados para todo sempre. Muito obrigado.